Olá, meus amigos e minhas amigas. Por acaso, algum de vocês já receberam algum presente de Natal? Não? Então, deixe-me ser o primeiro a lhe presentear com um presente vindo da parte de Deus. Por isso, receba este presente de Deus, começando através da leitura do livro de 1 Coríntios, capítulo 1, do versículos 21 ao 23, onde disse o apóstolo Paulo: Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus na sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Até porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós, disse Paulo, pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. E para você, o que é exatamente? Loucura ou escândalo? Ou os dois ao mesmo tempo? Pois Paulo está afirmando que Cristo ainda não ressuscitou. Disse Paulo, nós pregamos Cristo crucificado. Como exatamente isto é possível? Você sabe a resposta? Sabe resolver esta equação? Não? Então me acompanhe exatamente através da leitura do livro de Gálatas, no capítulo 2 e no versículos 20, pois aqui está a resposta. Disse o apóstolo Paulo, já estou crucificado com Cristo. Como exatamente isto é possível? Como Paulo poderia estar crucificado com Cristo se Cristo já havia ressuscitado cerca de 20 anos atrás? Pois esta carta aos Gálatas foi escrita por volta de 55 a 57. Então, já haviam se passado 20 anos após a ressurreição de Jesus. Mas Paulo afirmou que ele estava crucificado junto com Cristo. Por isso, Paulo estava pregando Cristo ainda crucificado. Veja, meu amigo, você precisa entender que este nosso corpo humano é o corpo de Cristo, conforme consta no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo, disse Paulo. Tudo que ocorre com o homem automaticamente está acontecendo com Cristo. A história não é secular, é contemporânea. Por isso, disse Jesus, quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Tudo que ocorreu, descrito pelos evangelistas, está acontecendo exatamente com o homem, pois a história do homem é a história de Cristo. Você não ficou convencido? Veja por você mesmo. O que consta no Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículos 33, aonde está escrito, quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram. Cristo está crucificado aqui na sua consciência, pois Cristo é o verbo, que é a palavra, que está aprisionado exatamente na sua mente, meu amigo. É aqui que Cristo está crucificado. O próprio Cristo afirmou, eis que estou convosco todos os dias. Aonde? Aqui, crucificado na sua caveira, na sua consciência. É na sua consciência que você e Cristo se encontram crucificados. Disse Paulo, já estou crucificado, junto com Cristo. Tanto Paulo quanto Cristo estavam crucificados no mesmo lugar, pois este é o corpo de Cristo. Tanto Cristo quanto você estão crucificados no mesmo lugar. Até porque, no livro de Romanos, capítulo 10, versículos 6 a 8, disse Paulo, mas a justiça que é pela fé diz assim, não digas em teu coração, quem subirá ao alto, isto é, para trazer Cristo dos céus? Mas que diz? Cristo, que é a palavra, está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Para ser mais específico, Cristo está aqui, ó, na sua caveira, crucificado junto com você. Você não aceita essa verdade? Veja por você mesmo. O que consta no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículos 24. O homem, recuperando a visão, respondeu, vejo pessoas, mas elas parecem com árvores que andam. Sim, Cristo está crucificado exatamente no madeiro, aqui, ó, na sua caveira, meu amigo. Por isso, Paulo estava pregando Cristo crucificado, não ressuscitado. Mas como isto é possível, Darley? Você irá afirmar, isto parece loucura e isto é um escândalo? Sim, escândalo para os judeus e loucura para os gregos. E para você? O que exatamente é esta pregação? Escândalo? Loucura ou os dois ao mesmo tempo? Você ainda não ficou convencido que Cristo de fato ainda está crucificado? Veja por você mesmo que consta no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 25 a 26. Acrescentou Paulo.
Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Disse Paulo: Fazei isso todas as vezes. Porquanto todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Sim, por isso, Paulo pregava a Cristo crucificado. Pois todas as vezes que você come do pão e bebe do cálice, você está anunciando a morte. Cristo ainda não ressuscitou. Paulo estava pregando Cristo crucificado, não ressuscitado. Todas as vezes que você come do pão e bebe do cálice, você está anunciando que Cristo ainda está crucificado. Inconscientemente, você está testificando acerca da pregação de Paulo, pois Paulo estava pregando a Cristo crucificado. Todas as vezes que você participa da ceia, automaticamente você está testificando que Cristo ainda está morto. Prova disso que no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 18, acrescentou Paulo: deixaram o caminho da verdade, pregando a mentira de que a ressurreição dos mortos já havia acontecido. Se os mortos ainda não ressuscitaram, é porque Cristo não ressuscitou. Paulo disse: eles deixaram o caminho da verdade, pregando a mentira de que a ressurreição dos mortos já havia acontecido. Por isso, Paulo estava pregando Cristo ainda crucificado. E no livro de Filipenses, capítulo 3, versículos 11 a 12, disse Paulo: para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos, não que eu já tenha ressuscitado. Paulo está afirmando que a ressurreição dos mortos não havia ocorrido ainda, mas alguns estavam pervertendo o caminho da fé, testificando que a ressurreição já havia acontecido. Se o homem ainda não ressuscitou, é porque Cristo também não ressuscitou. Como assim você irá afirmar, Darley? O que tem a ver exatamente uma coisa com a outra? A resposta é absolutamente tudo. Prova disso que no livro de Efésios, capítulo 2, versículos 5 e 6, mais à frente disse Paulo: estando nós ainda mortos, nos ressuscitou com Cristo. Tudo que acontece com o homem acontece com Cristo. Paulo, ele estava crucificado com Cristo, mas quando Paulo ressuscitou, ali estava Cristo ressuscitando com ele. Nos ressuscitou com Cristo. Mas, se Cristo já havia ressuscitado cerca de 30 anos atrás, como Cristo poderia estar ressuscitando novamente com Paulo? Porque a história não é secular, é contemporânea. A história está se desdobrando no espaço-tempo com cada indivíduo. Pois se este é o corpo de Cristo e Cristo ressuscita através do homem, podemos entender que o homem e Cristo são um só. Por isso, podemos entender perfeitamente que você ressuscitando com Cristo, então Cristo ressuscita com você, pois este é o corpo de Cristo. E não me refiro a esta carne, pois Paulo não ressuscitou lá no cemitério. Você é a consciência que está morta, pois a consciência do homem é justamente a palavra que é o verbo, que é Cristo. Quando você desperta da sua verdadeira identidade espiritual, então Cristo ressuscita junto com você. E tudo acontece aqui nas regiões celestiais, pois o reino dos céus está dentro de você. E é aqui que Cristo se encontra. E é exatamente no reino dos céus que você está. Pois no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 44 a 47, está escrito que se há corpo natural aqui na terra, também há corpo espiritual nos céus. É nos céus que tudo ocorre. É aqui na sua consciência que você está junto com Deus nos céus. Prova disso que no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 12, 13 e 16, disse o apóstolo Paulo: ora, se prega que Cristo ainda não ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? Recapitulando, preste atenção. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, veja, somente após Cristo ter ressuscitado dos mortos é que Paulo passou a afirmar que Cristo também havia ressuscitado. Pois no início disse Paulo que Cristo não havia ressuscitado, pois ele estava pregando Cristo crucificado. Mas quando Paulo passou pela ressurreição, passou Paulo a pregar que Cristo havia ressuscitado, pois diz ele: ora, se prega que Cristo agora ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós
que não há ressurreição dos mortos. E se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. Ou seja, se Paulo ainda não tivesse ressuscitado, Cristo também não havia passado pela ressurreição. Pois o corpo é de Cristo. Se Cristo ressuscitou, então os mortos também ressuscitaram. Porque se os mortos não ressuscitam, então também Cristo não ressuscitou. Para Cristo ressuscitar, primeiro você precisa ressuscitar, pois Cristo ressuscita junto com você. Pois este é o corpo de Cristo. E por acaso você e Cristo não estão no mesmo corpo, crucificado aqui na caveira? Aqui na sua consciência? Tudo que acontece com o homem automaticamente acontece com Cristo, pois você também é a palavra que é o verbo, que está aqui na consciência. Você e Deus são um só, meu amigo. Repito mais uma vez para finalizar, livro de 1 Coríntios capítulo 12, versículos 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo. Espera aí, por acaso este não é o corpo de Cristo? Como pode ser o nosso corpo ao mesmo tempo? Simples porque você e Deus são um só. Tudo que acontece com você acontece com Cristo. Se você ainda está morto, então Cristo também está morto espiritualmente com você. Se você ressuscita despertando da consciência espiritual na carne, então Cristo ressuscita no mundo dos mortos junto com você, pois este é o mundo dos mortos. Pois disse Jesus, deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Porém, aquele que desperta da verdadeira identidade espiritual através do corpo, acaba ressuscitando dentre os mortos, e Cristo junto com você, pois você e Cristo são um só.